Será que você não sentiu em algum momento da sua vida que parece que Deus sumiu, que Deus o abandonou, que Deus o desamparou? Hoje nós vamos visitar os livros dos Salmos, num tema da mensagem, quando parece que Deus sumiu. E para tal nós vamos ler o capítulo 42 do livro de Salmos. O capítulo 42 abre o segundo dos 5 livros do livro de Salmos. E do 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré e depois mais alguns outros autores. E o segundo livro vai do 42 até o 72. Mas nós vamos ler o capítulo 46, e eu vou fazer essa leitura de maneira alternada, ou seja, eu vou ler os versículos ímpares e vocês leem os versículos de números pares. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Abençoa, Senhor, a tua palavra lida e que o teu Santo Espírito tenha liberdade de ação para atuar nos nossos corações. Usa-me mais uma vez para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós somos atingidos por uma grande crise emocional, espiritual ou até física. E passamos por situações atribuladas que nos derrubam. Nós tentamos ser fortes, mas a tristeza invade tanto o nosso coração que toma conta de nós. É como se o mundo tivesse caído sobre a nossa cabeça. E nesses momentos, muitos chegam a perder o chão, a esperança. Parece que todos que estão ao nosso redor sumiram, inclusive Deus. Será que você já não passou por algo parecido na sua vida? O capítulo 42 e 43, eles formam um único poema. Eles foram escritos pela mesma pessoa entre os filhos de Coré, que eram levitas responsáveis pelo louvor lá no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém. E o salmista, quando escreve esses 2 salmos, ele estava lá no Monte Hermon,
na região norte, distante lá de Jerusalém, ao norte de Israel. Se você for por terra, cerca de 445 quilômetros. E lá ele abriu o seu coração para Deus e apresentou o seu lamento. Ao ler esse salmo, nós percebemos que o objetivo do salmista foi nos ensinar em como atravessar os mesmos vales de dores que ele passou, sem perder a fé, sem perder a esperança em Deus. Por isso, esses salmos são chamados de salmos didáticos dos filhos de Coré. O salmista estava lá no Monte Hermon, longe, parecia que ele estava exilado, longe da casa de oração lá em Jerusalém, e para piorar a situação, os adversários zombavam dele, dizendo: "E o Senhor, teu Deus, onde está? Sumiu? Desapareceu?" Isto o levou a entrar numa profunda depressão. Isso levou a ele entrar num túnel de angústia. Isso o levou a passar por uma profunda crise emocional e espiritual. E ele também passou a ter a sensação que Deus tinha realmente desaparecido, tinha sumido, tinha o abandonado. E ele sentia-se sozinho. No versículo 5 e 11 do capítulo 42, e o versículo 3 do capítulo 43, ele expõe a sua angústia, dizendo: "Por que está batida a minha alma?" E no original, "Por que está curvada a minha alma?" E continua dizendo: "Por que te perturbas? Por que geme? Por que chora dentro de mim?" Era uma situação muito triste, ele estava fortemente abatido. Ele perdeu toda a vontade de comer, era uma pessoa que estava como que isolada num canto. E ele diz aqui no versículo 3, "O meu alimento passou a ser as minhas lágrimas." Era uma pessoa que ficava só chorando, de tristeza. Isso me faz parar um pouquinho aqui e mostrar que a experiência que o salmista teve revela que os crentes, ainda que atuantes na igreja, como eram os filhos de Coré, também podem passar por essa situação. Estão sujeitos ao abatimento da alma, ao sofrimento, à provação, a esse quadro muito triste. Mas, graças a Deus, que o capítulo 42 e 43 não é só lamentação. É também de busca do auxílio de Deus, do socorro de Deus. E também, no versículo 5 e 11, ele diz: "Espere em Deus." Mesmo ele estando no fundo do poço, ele não desistiu do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele perdeu, sim, a alegria, mas ainda mantinha sua fé e esperança em Deus. E aí ele dizia: "Deus é o meu auxílio, é o meu Deus, Ele vai me guiar, Ele vai me ajudar." E essa sua pequena fé o mantinha vivo. E a expressão "espera em Deus", repetida algumas vezes no texto do capítulo 42 e 43, nos ensina algumas verdades sobre o nosso Deus, que eu gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos e amigos. A primeira grande verdade que o salmista quer passar para nós, que esperar em Deus nos ensina que Deus não é alienado. O que é uma pessoa alienada? É aquele que se mostra indiferente em relação a tudo que acontece ao seu redor, quer seja nas coisas, quer seja com as pessoas. E aí o salmista, no capítulo 139, no versículo 4 e 5, diz assim: "Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, ó Senhor, já as conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente e põe a Tua mão sobre mim." Em outras palavras, Deus cuida de nós. Ele não é alienado. Deus não é aquele que não quer saber da gente. O nosso Deus é aquele
não é aquele que não nos quer nos ouvir. Ele sim, ele nos ouve. Ele não é indiferente aos nossos problemas. Ele não é indiferente aos nossos anseios. O nosso Deus se importa e se importa muito conosco. E o presbítero Elcio falou um pouco disso nessa manhã também. Quando eu leio o Salmo 34, versículo 15 e 18, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Deus nos conhece mais do que nós conhecemos de nós mesmos. Ele não é alienado, como muitas pessoas, muitos grupos tentam vender ou passar a imagem que Deus tem abandonado o seu povo e tem o deixado à deriva para tomar as suas próprias decisões e, com isso, desafiar a nossa fé. Pessoas incrédulas que querem desacreditar da palavra de Deus, anunciando, e esse número tem aumentado, que Deus desapareceu, que Deus sumiu. A sensação que Deus sumiu, meus irmãos amigos, acontece na vida de alguém, é porque o homem que vira as costas e se afasta do Senhor, afasta da sua palavra, afasta da sua comunhão com Ele. Na verdade, muitos não querem enxergar que Deus está perto. Hoje, na manhã, quando nós tivemos uma aula na classe dos casais, o presbítero João Braille, ele contou um fato interessante, que é relatado em Lucas capítulo 24, os dois discípulos caminhando lá pelo caminho de Emaús. Jesus Cristo aparece para os dois, começa a conversar e faz uma longa caminhada. E eles não reconhecem Jesus Cristo, não conseguiam enxergar que é Jesus Cristo. E vai além. Jesus come com eles e eles não conseguem enxergar, perceber que é Jesus Cristo. Jesus Cristo sim, e o nosso Deus está do nosso lado, perto de cada um de nós. Nós que muitas vezes não queremos enxergar isso. E aí passamos a tomar nossas decisões que se afastam da palavra de Deus, e quando vem a mão de Deus sobre nós, a gente começa a achar que Deus sumiu, que Deus abandonou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é o próprio Mestre que vai dizer, registrado em João 10, 30, eu e o Pai somos um. O que Deus fez no passado, Ele continua fazendo no presente e fará no futuro. É o mesmo Deus que ouviu o clamor do seu povo e o libertou lá do Egito. É o mesmo que abriu o mar vermelho para o povo passar e o fechou para que ficasse livre do faraó e os seus soldados. É o mesmo que esteve com Davi, quando ele venceu o gigante Golias. É o mesmo que esteve, através do seu Filho Jesus Cristo, realizando milagres e continua até nos dias atuais. E é o próprio Jesus Cristo que nos promete, dizendo, eis que estou convosco todos os dias da minha vida, até a consumação do século, até o final. A impressão de que Deus não sabe o que acontece conosco não é verdadeira. Ele sabe sim. Ele sabe da nossa angústia, o que está acontecendo na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida do nosso país. Ele também sabe o quanto lutamos para sairmos de nossa crise, da nossa crise de dor, de angústia, e às vezes de início até de uma depressão. Ele não é alienado. E ao próprio profeta Jeremias, que falando do nosso Deus, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, o Senhor está dizendo. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão e virão orar a mim e eu os ouvirei. O Senhor está perto de nós, olhando por nós, pronto para nos ajudar. Eu gostaria de lembrar de 3 atributos do Deus Jeová. Primeiro, que Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que ocorre com cada um de nós.
conhece os nossos movimentos, conhece o que estamos sentindo. Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo em suas mãos. E Ele é onipresente, está em todo lugar o tempo todo. Ele não é alienado, como muitos tentam dizer, ou como muitas vezes o inimigo da nossa alma tenta colocar na nossa mente, aproveitando a nossa alma doente, para colocar pensamentos, desejos negativos, sobressaindo aqueles pensamentos positivos de voltar-se para Deus dizendo: espera em Deus, tenha esperança, Ele vai agir, Ele vai me socorrer. No versículo 10, os adversários, diz o texto, atormentavam o salmista. O teu Deus sumiu, desapareceu, se afastou. Mas o salmista, conhecendo o seu Deus, então ele se agarra no pouco que restava da sua fé e clama: ó minha alma, espera em Deus. Tenha esperança. Ele não é alienado, Ele não sumiu, Ele vai me socorrer. Ele é o meu auxílio e é o Deus meu. É Ele que vai me tirar dessa. Nós precisamos confiar em Deus, como diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor. É difícil, mas aí que está o exercício da fé, de nós agarrarmos no nosso Deus. Ele não é indiferente ao nosso problema. Esperar em Deus nos mostra uma segunda verdade e nos ensina no texto, e que o salmista quer passar para nós, que Deus não se atrasa. Ele nunca está atrasado. Conforme a palavra de Deus, sempre Deus está na hora certa, porque o tempo do homem não é igual ao tempo de Deus. Na Bíblia há duas palavras gregas para falar de tempo. A primeira é cronos, daí vem cronômetro, medida do tempo. Cronologia, estudo do tempo. E cronos é um espaço de tempo ou período, longo ou pequeno ou breve, que pode ser medido. E a gente mede com hora, com dia, com mês, com ano. É o tempo que nós vivemos. Esse é chamado o tempo do homem. Mas existe uma outra palavra grega na Bíblia para definir o tempo de Deus, que é kairos. É o tempo que Deus age, definido por uma janela de oportunidade onde Deus resolve atuar, onde Deus resolve agir. É entendido por um período específico para Deus realizar determinada atividade. Para o tempo de Deus, kairos, Pedro escreve: não esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é medido, pois Deus é eterno, não é limitado como o Cronos limita o tempo dos homens, porque o Senhor faz as coisas no tempo perfeito, nem antes e nem depois. Por isso, Ele não se atrasa. Chega sempre na hora certa. Deus age como nós precisamos e não como nós queremos. Ele quer o melhor para nós. O profeta Miqueias, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, que profetizou que Jesus nasceria na pequena Belém, ele viu que o povo de Israel passar por várias crises. Uma crise espiritual, onde no versículo 2 do capítulo 7, ele diz que não havia entre os homens um único que fosse reto. O povo também passava, entre as várias crises, por uma crise de injustiça. Os governantes queriam punição e os juízes aceitavam o suborno. Havia uma crise familiar, e o versículo 6 é um versículo terrível, que diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esse era o quadro que Miqueias via que estava acontecendo entre o povo de Israel. E no versículo 10, os inimigos ainda chegavam: onde está o seu Deus?
Versículo 10, está aqui, ó. Diziam: onde está o Senhor teu Deus? Sumiu? Desapareceu? Está dormindo? E nessa hora, Miqueias observa que haviam pessoas fiéis a Deus que sofriam e muito. E que para eles também parecia que Deus estava atrasado em agir, tinha desaparecido. Quando será que Deus vai vir nos visitar? E nesse ambiente, Miqueias, então, levanta sua voz de profeta e mostra qual deveria ser a atitude e a fé do povo para sair daquela crise, em vez de ficar lamentando e achando que Deus estava atrasado para agir. E ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele estava dizendo: espera um pouco mais em Deus. Ele está nos ouvindo, Ele vai agir, Ele não atrasa. Ele tem o melhor para nós. Vários salmos Davi escreveu quando ele estava em depressão, quando ele estava angustiado, quando ele tinha errado. Isso o corroía. E no capítulo 27, num episódio, quando ele foi perseguido por Saul, e ele recebia acusações injustas, ele ficou muito angustiado, e procurando buscar força em Deus, no versículo 14, ele exorta a si mesmo a não desanimar, a esperar em Deus e a não desistir. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, significa não desista, e fortifique-se o seu coração, e espere em Deus. Ele vai agir no tempo certo, ele não se atrasa. Precisamos ter em mente, meus irmãos e amigos que nos ouvem nessa noite, quando estamos com Deus, nenhuma tempestade dura mais do que o necessário. Nenhuma tempestade dura mais do que o necessário. 2 Pedro 3,9, ele diz a respeito do tempo e do que Deus, como Deus reage às promessas feitas, que ele diz: não atrasa o Senhor em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Nós queremos avaliar Deus pelo tempo humano, enquanto Deus, Ele é perfeito, o tempo dele não é medido. Esperar em Deus nos ensina que Deus não é alienado, e muito menos Ele chega atrasado para agir na vida do seu povo. Em terceiro e último lugar, nessa meditação dessa noite, esperar em Deus nos ensina que Deus não se esquece de nós. Deus não se esconde das nossas crises. Versículo 9 do capítulo 42 diz assim: porque olvidaste, o salmista está falando para Deus. Olvidar significa esquecer. Porque esqueceste de mim. E no versículo 2 do capítulo 43, por que me rejeitas? Por quê? Porque eu. O salmista estava desesperado. E ele clama várias vezes e questiona a si mesmo: por quê? Por quê? Só acontece comigo. A partir do versículo 9 do capítulo 42, parece que ele consegue chegar uma luz no fim do túnel e ele muda a direção do seu clamor e passa a falar e a questionar consigo mesmo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que é como se ele estivesse falando com espelho e do outro lado estava ele próprio na imagem. Essa linguagem em português é chamada de solilóquio. É quando a pessoa fala e questiona a si mesmo, procurando resposta para entender o que está acontecendo consigo. O porquê estou passando por aquela situação. No versículo 10 do capítulo 42, ele ainda vai piorar, como eu já disse, quando as pessoas não paravam de zombar. E a palavra que eles continuavam zombando é uma palavra que dizia assim, era repetida várias vezes. Você pode ler aí que está dizendo, dizendo e dizendo. As pessoas é aquelas que procuravam cutucar.
Enquanto as pessoas deviam chegar quando ele está mal e dizer assim, eu vou orar, quero estar com você, quero te ajudar. Muitas chegam ainda para empurrar mais ainda. E por isso que ele se alimentava das suas próprias lágrimas. Sumiu, seu Deus está escondido. É triste que também essa percepção passou a ser evidente na vida do salmista. Sentia-se que ninguém se importava com ele. Muita gente acha isso, ninguém se importa comigo. Igualzinho aquele desenho animado, ó céus é ouvido. Se o mundo acabar, eu quero estar encostado aqui no barranco. Lembra? Ele não aguentava mais aquele sofrimento. Você já sentiu assim alguma vez? Capítulo 13 do Salmo descreve quando Davi teve seu momento de depressão. Por 4 vezes ele pergunta para Deus, até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Até quando ocultarás o teu rosto de mim? Até quando continuarei triste? Até quando o inimigo se levantará contra mim? Olhe para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Deus meu. E o capítulo 10, que também trata do clamor do oprimido. No versículo 1 diz assim, porque está longe, Senhor? Porque te escondes em tempos de angústia e de tribulação? Era como se Deus esquecesse do seu povo e fosse indiferente ao sofrimento do seu povo, indiferente ao sofrimento do justo. E um dos filhos de Coré também lamentava, acho que Deus não deve gostar mais de mim. Ele deve ter esquecido que eu existo. Você já fez essa mesma indagação alguma vez na vida? Será que você também pensa assim? Ou já chegou a pensar assim? Eu quero dizer que a Bíblia afirma que Deus não age dessa maneira. E a linguagem é muito forte. Quando Isaías escreve no capítulo 49, versículo 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama? Talvez um ou outro por um caso de doença, ou por um caso muito excepcional. E continua o versículo dizendo, e não ter compaixão do filho que gerou. E continua o texto, mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não esquecerei de você. O nosso Deus não esquece de nós. Ele nem se esconde de nós, ele se esconde de nós. É como diz o Salmo 121, no versículo 3 e 4, Deus está sempre atento às nossas necessidades. Ele não dorme. Ele é o fiel guarda que toma conta do seu povo. Na Bíblia há relatos de várias pessoas que passaram por duras crises, das mais variadas, depressivas, de afirmação, de fé. E mostra que Deus estava lá presente para agir no seu tempo e no tempo certo. E eu lembro, que foi até comentado hoje também nas casas dos casais, 1 Reis 19, 4, sobre Elias, quando ele entrou numa caverna deprimido. Ele estava fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Depois daquela vitória maravilhosa contra os profetas de Baal, ele foge e se esconde dentro de uma caverna. E nesse trajeto ele pede para Deus matá-lo. Ele queria morrer. E lá ele visita a caverna. Caverna que é sinal de isolamento, lugar de fuga, é lugar onde o deprimido ele entra e não quer sair. E diz o texto bíblico que Deus o visitou naquele lugar, o restaurou, o levantou, mostrando que não tinha se esquecido dele. Davi, que passou também por várias cavernas, ele nos diz, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. O reverendo Hernandes Dias, quando comentou
esse Salmo 40, em um dos seus comentários ao livro de Salmos, são 2 livros, diz que Davi testemunhou como Deus ouviu o seu clamor e o livrou. Mas sabe por que visitou? Porque Davi esperou não pelos amigos, não pelo seu exército, não pela sua riqueza, não pelos seus comandantes, mas ele esperou com paciência pelo Deus, o Deus de Israel. Ele estava no fundo do poço, e naquele fundo do poço, Deus o visitou e o abençoou. E aí ele pôde clamar, no versículo 5 do Salmo 40, Senhor, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e também os teus desígnios, a sua vontade para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Nós podemos, meus irmãos e amigos, eu quero deixar bem claro isso aqui, ter até a sensação, a impressão que Deus se afasta de nós, que se esquece de nós, mas creia, Ele está sempre presente, onde quer que nós estejamos. Não perca tempo. Se você entrou numa crise, ou acha que está entrando numa crise, comece a orar. A clamar como Davi fez, como os filhos de Coré. Não, porque Deus não se alegra, meus irmãos, com a nossa derrota. Eu quero dizer para você que a distância de Deus, que Ele fica do seu povo, ou que fica de nós, é a distância de uma oração. Por isso o salmista pode dizer que Deus não rejeita o clamor do aflito. Ele já começa a clamar ao Senhor, já sabe como vai agir. Deus não é alienado. Deus não se atrasa. Ele não se esquece. Ele não se esconde de nós. Nunca tenha em sua mente a sensação que Deus sumiu, que Deus desapareceu. Mas assim, procure mudar em pensar que Deus está do seu lado, pronto para agir, pronto para nos levantar, porque Ele gosta de cuidar de nós. Ele cuida daqueles que têm o coração oprimido, daqueles que são seu povo. Eu gostaria de encerrar essa meditação destacando que o salmista, ele não vai só registrar o seu lamento, a sua lamentação, mas ele registra também respostas que recebeu das suas indagações. Isso aconteceu quando ele alinhou a sua fé, a sua alma, com a sua fé em Deus, com o nosso Senhor. Porque está abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? O Senhor, Ele vai responder, Ele é meu auxílio. E essa verdade ainda é mais comprovada no versículo 2 e 3 do capítulo 43, quando ele diz, pois tu és, Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, envia a tua luz, a tua verdade para me guiar. Em outras palavras, quanto a mim, Senhor, eu estou no fundo do poço, mas eu quero colocar a minha esperança em Ti, e eu vou Te louvar, porque Tu és o meu auxílio, Tu és o meu socorro. Eu quero perguntar para você, qual a crise que você está enfrentando e que parece que Deus te abandonou, não quer falar com você? Familiar, de relacionamento espiritual, sobre o seu futuro, seja qual for a sua crise. Espere em Deus, tenha esperança, pois o Senhor não vai te desamparar, não vai te abandonar. Nós podemos perder a esperança em muitas coisas nessa vida, em muitas coisas mesmo, mas a esperança em Deus, meus irmãos e amigos, ela deve ser eterna, nós não podemos perdê-la. Por isso eu digo, confie em Deus, você não está sozinho em sua crise. Deus é seu amigo, Deus está do seu lado, pronto para agir e te abençoar, porque Ele cuida de nós. Ele está tão perto que a distância de uma oração. Feche os seus olhos e começa a clamar. E você vai sentir o toque da mão do nosso Deus Todo-Poderoso.